Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Nosso papo hoje é sobre polígonos regulares na geometria plana. É uma aula que logicamente serve para geometria plana, mas também serve como alicerce depois para trabalhar na geometria espacial com os prismas e as pirâmides, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Para poder falar sobre triângulos equiláteros e você ter que evitar decorar algum tipo de fórmula pronta e acabada, eu quero lembrar contigo uma coisinha que você viu no começo do conteúdo, tá? Algumas das sevianas notáveis de um triângulo. Lembrando que, o que é seviana? Seviana é qualquer linha que sai do vértice e vai até o lado oposto. Aí, logicamente, algumas delas são notáveis porque fazem coisas em especial. Ou porque vão furar esse ângulo aqui ao meio, ou porque vão tocar aqui no ponto médio, ou porque vai ser perpendicular à base, enfim, tá? Uma delas, eu quero que você lembre agora, é a chamada mediana. Vamos lembrar que mediana é a seviana que bate no ponto médio. Então, o segmento AM1 é uma mediana. Então, logo vai dividir essa base aqui, ó, em dois pedacinhos iguais, ok? Aí, logicamente, qualquer triângulo tem sempre três medianas. A mediana relativa ao vértice A, relativa ao vértice B e relativa ao vértice C. Essas três medianas, elas se tocavam num ponto. E esse ponto era o chamado, vê se você lembra, baricentro. Isso, o chamado centro de gravidade do triângulo. É o seu ponto de equilíbrio. Esse baricentro, ele separava as medianas em duas partes. E você vai lembrar que são duas partes que não são iguais, mas sim são partes proporcionais, que vinham na razão, vê se tu lembras, 1:2. A parte que tinha por extremidade o vértice era sempre o dobro da que tinha por extremidade o ponto médio. Então, se esse pedacinho aqui, digamos, ó, vale 6, aqui vai ser 12. Se esse pedacinho aqui vale 3, aqui vai ser 6. Então, sempre a parte que tem extremidade no vértice é o dobro da que tem por extremidade o ponto médio, ok? Bom, agora o que acontece? Acontece que num triângulo qualquer, mediana e altura são segmentos distintos. Agora, quando o triângulo for equilátero, mediana e altura se coincidem. Aliás, tudo coincide no triângulo equilátero, mediana, altura, bissetriz, enfim. Então, esse segmento que você está vendo aqui à tua direita, ó, o segmento AM1, ele pode ser uma mediana? Pode. Mas também pode ser uma altura, já que esse triângulo aqui ó, é um triângulo equilátero. É para ser, tá? Não está aqui, mas é para ser. Então, considere um triângulo equilátero. Então, tudo isso que você está vendo aqui agora no quadro ó, são medianas, mas também são alturas. Aí repara que no caso, esse pontinho aqui, ó, ele pode ser tanto o ortocentro quanto o baricentro, quanto também o incentro e etc, etc. O fato é que esse pedacinho vale x e aqui vai ser 2x. Aí, naturalmente, ó, se eu pegar x mais 2x, isso vai dar o quê? Vai dar a altura h. Então, a altura h ó, é 3x. De modo, então, que esse x aqui ó, vai ser a altura dividido por 3. Ou seja, esse x aqui, senhores, ele é 1/3 da altura. Esse x aqui é o que eu chamo de apótema. O que é apótema, meus amigos? Apótema é a menor distância que vai do meio da figura até um dos seus lados. No caso aqui, até a base, por exemplo. Então, para o triângulo equilátero, esse apótema, você pode perceber, ó, ele é 1/3 da altura. Se a altura, digamos, vale 9, esse apótema será 3. E por aí vai. Tá? Bom, alicerce visto, vamos agora trabalhar especificamente com um triângulo equilátero. Vamos ver algumas expressões para calcular a sua altura e a sua área. Então, acompanhe lá comigo. Vamos embora aqui. Ó. Primeiro, triângulo equilátero, logicamente, tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. 3 ângulos iguais a 60 graus cada um. Bom, eu quero que você agora deduza para mim uma fórmula que permita calcular a altura de um triângulo equilátero em função do lado L. Bom, essa fórmula ela pode vir de várias maneiras, né? Ela pode vir aplicando Pitágoras no triângulo verde? Pode. Mas também pode vir aqui, ó, aplicando o seno de 60 graus. Já que o seno ó, vai trabalhar com o cateto oposto, que é o H, e a hipotenusa, que seria o L, que eu, em tese, conheceria, né? Então, aplicando aqui o socator, nós vamos dizer que o seno de 60 graus vai ser igual a H sobre L. Bom, esse seno é tabelado e vale raiz de 3 sobre 2, e isso vai ser, então, igual a H sobre L.
Pronto. Então, a altura para o triângulo equilátero está aqui deduzida. Vale L raiz de 3 sobre 2. Então, a partir de agora, temos lá, digamos, um triângulo equilátero, senhores, aqui, ó. Opa! Cujo lado vale 10. 10, 10 e 10. E aí eu te peço, quanto que vale a sua altura? Bom, a partir de agora que eu sei que a altura é L raiz de 3 sobre 2, ó, agora não tem erro. A altura vai ser, então, igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura será 5 raiz de 3. Aí tu vai me dizer, não vou lembrar essa fórmula. Não lembrou? Não tem problema. Ou você vem aqui, ó, e aplica de novo o socator, ou você aplica Pitágoras nesse triangulinho aqui, ó. Visto que aqui é 10, aqui é H e aqui, ó, seria 5, já que no triângulo equilátero a altura divide a base ao meio por ser também uma mediana. Então, se aplicar Pitágoras aqui, também se vai chegar em 5 raiz de 3. Lógico, se conseguir lembrar o formulário, você ganha muito e muito tempo. Legal? Muito bem, meus amigos. Visto isso, eu quero agora falar contigo sobre o tal do apótema. Você acabou de me dizer no último quadro que o apótema do triângulo equilátero, lembra? Ó, ele fazia papel daquele xizinho, lembra? E se ele fazia papel, ó, opa, vamos ver aqui, ó. Opa, isso. Então, se esse apótema faz papel do xizinho, então ele faz papel, ó, de 1/3 da altura. Então, no triângulo equilátero, o apótema é 1/3 do H. Então, calculou a altura? Calculou. Divide por 3 e chega no apótema. É como se eu separasse aqui, meus amigos, ó, a altura, ó, em 3 partezinhas, tá vendo? Ó, então aqui nós temos 3 apótemas, tá vendo? Ó, apótema, apótema, apótema. 3 apótemas me dá a altura H. Legal? Bom, e a área? Qual é a fórmula que me dá a área de um triângulo equilátero? Aí tu vai me dizer, professor, eu aprendi que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Joia. Tá certíssimo isso. Agora a ideia é você deduzir para mim uma fórmula que dependa só do lado L. Para quê? Para quando eu chegar para ti, ó, e falar, triângulo equilátero de lado 10, você de cara me dizer quem é a sua área, sem fazer muito rodeio. Então vamos lembrar comigo o seguinte, ó, nesse triângulo aqui em específico, quem faz papel de base? L. Então vamos botar aqui, ó, L, ó. A altura, você acabou de me dizer, é L raiz de 3 sobre 2. Tudo sobre 2. Então, base, altura sobre 2. Gente, ao manipular, tá, essa formulinha aqui, ó, manter a primeira fração, inverter a segunda e blá, 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 tu vai chegar em L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula que permite calcular a área de um triângulo equilátero só em função do lado. Então, por exemplo, ó, se o lado vale 10, então quem vai ser a área? 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 25 raiz de 3. Então, o bom de você memorizar o formulário é que você consegue, dado lado, já chegar na área de cara. Dá para viver sem a fórmula? Dá. Você pode chegar aqui e falar, a base aqui, ó, é 10. Beleza, legal. A altura eu vou calcular aqui antes, ó. E também não quero ir pela fórmula, então eu vou chegar aqui e vou aplicar Pitágoras. Pronto. Calculou a altura por Pitágoras, botou aqui, ó, divide por 2. Pronto, chega na área. O bom de você gravar o formulário é que você ganha tempo, logicamente, mas não quer gravar, também não é obrigatório. Ok, meus amigos? Então aqui estão a altura, o apótema e a área de um triângulo equilátero. Ok, meus amigos? Bom, vamos gravar comigo uma coisa, quer ver? Ó? Dá uma espiadinha comigo aqui um instante, ó. Opa! Aqui, ó. Primeira situação. Como é que eu leio para ti essa figurinha aqui do quadro? Eu posso ler de duas maneiras, tá? Se isso aqui, ó, for um triângulo equilátero, tá? E é para ser, eu posso falar aqui de duas uma. Ou a circunferência está inscrita no triângulo equilátero, ou o triângulo equilátero está circunscrito à circunferência. Aí eu te pergunto uma coisa, meus amigos. Naquele esquema, né, do x e do 2x, esse raio da circunferência inscrita, ele faz papel do x ou do 2x? Bom, ele parece que é o x, não é isso? Se ele é o x, então ele é o apótemo do triângulo equilátero. Ou seja, ele vai valer 1/3 da sua altura. Então, o raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero vai ser 1/3 do que eu calcular aqui, ó. Calculou a altura, deu 9, então o raio é 3. Calculou a altura, deu 12, então o raio é 4. Então o raio, ó, é 1/3 da altura. Aliás, gente, o apótema, tá, de qualquer figura regular é sempre o raio da circunferência inscrita.
Foi assim no triângulo equilátero e vai ser no quadrado, no hexágono regular e por aí vai, ok? Agora, dá uma espiada aqui para baixo e me diga lá. Aqui, ó. Nesse caso aqui, meus amigos, eu posso ler a situação da seguinte maneira. Primeira maneira, circunferência circunscrita ao triângulo equilátero ou triângulo equilátero inscrito na circunferência. Bom, a pergunta que eu te faço agora é a seguinte. O raio da circunferência circunscrita faz papel do x ou do 2x? Ele faz papel do 2x. Se é 2x, então é você pegar esse camaradinho aqui, ó, e multiplicar por 2. Ou seja, isso vai dar 2/3 de h. Pronto. Então, o raio da circunferência que circunscreve o triângulo equilátero será 2/3 da altura. Então, tudo isso tem a ver com aquele comecinho da aula que eu te falei, sobre o esqueminha lá do x e do 2x. Sacou? Muito bem. Visto isso, eu sei, gente, que parece que é muita fórmula para decorar, tá? Mas é que uma coisa implica na outra. Mas se ainda assim, tá, você quiser algum macete para memorizar formulário, no triângulo equilátero, eu quero que você me grave o seguinte, ó. No triângulo equilátero, grava assim. A sequência: 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto, essa é a área. Então, essa é a fórmula que vai me dar a área de um triângulo equilátero, conhecendo o lado L. Agora, para memorizar a fórmula da altura, faz o seguinte, ó. Pega esse expoente 2, pega esse expoente 2 aqui de cima, ó, e dá um empurrãozinho nele, ó. Faz ele cair. Ó, vai cair, vai cair. Caiu, pronto. Agora simplifica o 2 com 4 e tu vai chegar em L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, assim você acaba gravando a área e a altura. Se gravar, ganha muito tempo. Então, como é que o macete? É assim, ó. 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área. Para gravar a altura, pega o 2, põe para frente, simplifica com 4 e fica em L raiz de 3 sobre 2. Prontinho. Então, tudo que você viu no triângulo equilátero está resumido nesse nosso quadrinho aqui à tua direita. Vai. A altura, área, errinho e errão. Lembrando sempre, o raio errinho faz papel de apótema. Joia? Muito bem, vamos dar uma espiadinha aqui em como é que isso pode pintar para ti em prova. Primeira situação, acompanha lá comigo. Eu quero calcular a área de um triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência de raio 4 centímetros. E aí? Aí é o seguinte, ó. Veja bem, é o triângulo que está circunscrito. Então, o triângulo está por fora. A figura que eu hei de montar seria essa figurinha aqui, meus amigos. Ó. Pronto. Triângulo equilátero, circunscrito a circunferência. Onde o raio dela ó, vale 4. Gente, se esse raio aqui vale 4, isso quer dizer que essa altura aqui ó, vai ser quanto? Ó, com base naquele esquema ó, do apótema, eu tenho aqui ó, na altura 3 apótemas, né? Então aqui ó, é 4, 4 e 4. Então parece que a altura vai dar 12, não vai? Vai, né? Para provar isso, ó, joga o raio que é 4 aqui e a altura realmente, ó, ela vai se entregar como seno 12. Agora eu te pergunto uma coisa, meus amigos. Se eu conheço a altura do triângulo equilátero, eu conheço por consequência o que mais? Bom, se você quiser ir pela fórmula, você pode pensar, poxa, se eu consigo saber quem é a altura, o lado L se entrega por si só. Professor, mas eu não quero ir pela fórmula. Então, tu vai chegar aqui, ó, vai dizer que esse pedacinho aqui vale 12, esse pedacinho aqui vale L, aqui vai ser ó, L sobre 2, e aqui eu vou meter Pitágoras, por exemplo. Ou então, talvez um soca à toa. Ah, é um caminho? Sim. Caminhos tem vários. Não tem mais fácil ou mais difícil, tem o que você entenda. Tá? Então, faz como achar melhor. Colocando para cá o formulário, acompanhe lá comigo, vai. A altura é 12? Sim. Então, quer dizer que 12 vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Ó, multiplica aqui por 2, tu vai chegar em 24 igual a L raiz de 3. Então, vai ficar que L ó, é 24 sobre raiz de 3. Aí tem aquele papo de que a matemática odeia essa raiz no denominador, né? Então, você racionaliza, ó, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3 e vai chegar ó, em 24 raiz de 3 sobre 3, o que vai dar 8 raiz de 3. Então, esse é o lado. Gente, se eu tenho um lado, tem como calcular a área? Tem, né? Inclusive, ó, fazendo feijão com arroz, eu posso falar que a área é base a altura sobre 2, ó. A base agora pode ser o próprio lado L,
que deu 8 raiz de 3. Então, eu posso botar aqui se eu quiser, ó. A altura eu já tinha que era 12 sobre 2, pronto. Ou então, se você quiser usar a formulinha que você gravou agora há pouco, ó, 2, 3, 4, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, pronto. Troco o lado L por 8 raiz de 3, já troquei. E agora faz as devidas continhas. Aqui, ó, quando se tem A vezes B elevado a N, ó, se eleva cada um das bases, ó, cada elemento da base, ao expoente N. Então vai ficar 8 ao quadrado, 64, e raiz de 3 ao quadrado, 3. Pronto. Então vai ficar 64 vezes 3 vezes raiz de 3, tudo sobre 4. Essa continha aqui, ó, ao simplificar, ó, 64 por 4 vai dar 16, né? 16 multiplicado por 3 vai dar 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa é a área para aquele triângulo equilátero. Repara, tá? Eu fui aqui, ó, bem formuleiro, né? Apliquei as fórmulas e uma coisa foi se entregando depois da outra. Agora, quer viver sem elas? Também dá. Talvez um pouco mais demorado, mas também se chegar na resposta, que é o que importa. Legal? Bom, meus amigos, eu vou te falar aqui das 3 figuras regulares, tá? O triângulo equilátero é o que mais tem detalhes. Vamos agora ao quadrado. Bom, o quadrado, meus amigos, tá? É uma figura regular, logicamente, ó, tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, né? E os 4 ângulos iguais são iguais a 90 graus. Temos aqui a diagonal D. Essa diagonal D, em função do lado L, ela vale quanto? Para quem lembra, gente, a diagonal do quadrado, ela depende do lado pela função L raiz de 2. Se alguém te perguntar o porquê que vale L raiz de 2, a resposta está aqui, ó. O bom e velho Pitágoras. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. E daí vem, então, que D quadrado ó, vai ser igual a 2L ao quadrado. E daí vem que D é a raiz de 2L ao quadrado, que é L raiz de 2. Pronto. Então, tá provadinho. O quadrado de lado L tem como diagonal L raiz de 2. Apótema. Vamos lembrar, gente, o que é apótema? Apótema é a menor distância que vai do meio da figura até um dos lados. Então, nesse caso, repara aqui, ó, no olhômetro, né? Que dá para perceber que o apótema ó, é metade do lado L. Então, coloquemos aqui o apótema ó, é L sobre 2. Pronto. Legal aqui, ó. Bom, e naturalmente a área é L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Pronto. Então, aqui estão as formulinhas do quadrado. E agora vamos vê-lo circunscrito a uma circunferência e também inscrito na circunferência. Primeira situação, aqui, ó. Quadrado circunscrito à circunferência. Gente, tu lembra que eu falei para ti agora há pouco que o apótema sempre representa o raio da circunferência inscrita? Lembra, né? Isso aqui vale para o triângulo equilátero? Vale. E vale para qualquer outra figura, inclusive o quadrado. Então, repara que nesse caso aqui, senhores, ó, o raio, ó, ele realmente faz papel do apótema. Então, quando o quadrado estiver circunscrito a uma circunferência, o raio da circunferência será igual a metade do lado L, e você pode ver isso até no olhômetro, ok? Bom, em contrapartida, se a circunferência estiver fora do quadrado, ó, se estiver circunscrita a ele, aí eu te pergunto, que relação que haverá entre o raio da circunferência e o quadrado? Sempre que bater dúvida, gente, faz o seguinte, ó. Pega sempre aqui ó, um ponto comum da circunferência e da figura em questão. E agora pega esse ponto ó, e vai até o centro. Isso é o raio, certo? E aí dá para perceber que esse raio aqui, ó, ele faz papel de metade da diagonal do quadrado. Ou seja, vai ser a diagonal dividido por 2. Como a diagonal você acabou de me deduzir que era L raiz de 2, então vai ficar L raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, esse aqui é o mapa mental sobre o quadrado. Acho que das figuras regulares é o menos pior, tá? Tudo isso que você viu aqui, eu estou condensando nesse quadrinho aqui à tua direita, ó. Prontinho, tá? E aí, com base nisso, vamos lá comigo, vai. Exemplozinho. O comprimento da circunferência circunscrita a um quadrado é 32π. Eu quero saber qual é, então, a área do quadrado. Então, peraí, vamos ponderar a situação. Primeiro, meus amigos, circunferência, tá? É o contorno, é a linha. Linha não tem área. Linha tem tamanho. Ao esticar, o tamanho dela é dado pelo seu comprimento. 2π raio. Ok? Então, se você conhece o comprimento da circunferência, que vale 32π,
tu vai conhecer o raio dela por consequência. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, a circunferência está circunscrita ao quadrado. Então seria essa figurinha aqui, ó. Pronto, muito bem. Aí, meus amigos, é o que eu te falei, né? O comprimento é 2πr. Se eu conheço o comprimento, eu acho o raio por consequência. Então vejamos, ó. 32π é igual a 2πr. Π de lá com π de cá morreu, ó. Pronto. Aí ficou 2 raios igual a 32. O raio é 16 por consequência. Então, esse é o raio da circunferência. 16. Gente, se eu conheço esse raio, tem como conhecer a diagonal? Tem ou não tem? Tem, né? A diagonal por consequência vai ser o quê? Vai ser 32. Repara, ó, se o raio é 16, então quer dizer que a diagonal é igual a 32. Pronto, é ou não é? Aí assim, ó, a diagonal do quadrado você acabou de me dizer, ó, que valia L raiz de 2, né? Então aqui, ó, L raiz de 2 vai ser igual a 32. Pronto, tá aqui bonitinho, ó. Legal? Então o lado do quadrado vai ser igual a 32 sobre a raiz de 2. Pronto. Gente, como isso aqui tá, não é a resposta final da questão ainda, tá? Eu nem preciso, por enquanto, racionalizar. Eu posso agora chegar aqui, ó, e falar que a área do quadrado, que é o que ele quer na questão, é lado ao quadrado. Então, a hora que eu pegar esse lado aqui, ó, e elevar ao quadrado, a raiz vai sumir por si só, né? Tá aqui, ó. Então, teremos, ó, 32 ao quadrado, que vai dar 1024. Raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Isso vai dar uma área de 512, nesse caso, centímetros quadrados. Pronto, tá aqui, ó. Beleza? Então, esse é um dos caminhos para você calcular a área desse quadrado. Quando eu falo que é um dos caminhos, tá? É porque assim, ó, para quem tá lembrado, tá? Um losango é um quadrilátero que tem todos os lados iguais. No entanto, ele não é regular porque ele não tem ângulos iguais, tá? Agora, se você tá lembrado, ó, num losango, a área eu posso calcular por dzão vezes dzinho sobre 2. Lembra disso, não? Então, o losango de diagonais dzão e dzinho tem como área dzão, dzinho sobre 2. Tá, e daí? E daí, meus amigos, que todo quadrado também é um losango. Todo quadrado é um losango. Agora, não vale a recíproca. E quando eu falo isso, é porque você também pode calcular a área de um quadrado como sendo diagonal vezes diagonal sobre 2. Só que no quadrado, as diagonais são iguais, né? As duas aqui valem quanto? Valem 32. Então, é 32, ó, e também 32. Então, eu posso fazer 32 vezes 32 sobre 2. Também vai chegar ali no 512, que você chegou comigo agora há pouquinho aqui, ó. Pronto. Então, uma outra maneira, tá, de calcular a área de um quadrado é em função das suas diagonais. Você pode fazer diagonal vezes diagonal, ou seja, diagonal ao quadrado sobre 2. Pronto. Então, em função da diagonal, a área ficaria assim. Tem que decorar isso? Não. Mas se conseguir lembrar, você pode ganhar tempo em coisas pontuais. Legal, meus amigos? Tranquilo? Muito bem. E vamos agora falar um pouquinho sobre o hexágono regular, a nossa terceira figurinha regular da aulinha de hoje. Vamos lá, então, ó. Simbora, bora. Opa, aqui, isso. Vamos apagar isso aqui antes. Gente, como você pode observar aqui, ó, o hexágono regular, ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Você pega 6 triângulos equiláteros ali, né? Faz eles ali ficar um do lado do outro, justapõe eles ali, ó, e forma com isso um hexágono. Então, o hexágono regular, ele vai equivaler aqui, ó, a 6 triângulos equiláteros, ok? Muito bem, eu peguei aqui, gente, um deles, ó, e botei para fora. Botei para fora aqui, ó. Opa! Bom, a área de um só deles é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra disso? Então, naturalmente, para calcular a área do hexágono, eu pego isso, ó, e multiplico por 6. Ponto final. Tá? Muito bem, em relação ao apótema. O que é o apótema de uma figura? É a menor distância, eu falei menor distância que vai do meio dela até um dos lados. Nesse caso aqui, à tua esquerda, meus amigos, esse apótema, ele faz papel de quê? Se você observar, ó, ele faz papel de uma altura de um triângulo equilátero. E você está lembrado que a altura de um triângulo equilátero, lembra? Ó, era L raiz de 3 sobre 2. Então, no hexágono regular, o apótema é lado raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque ele faz papel
da altura de um triângulo equilátero. Ok? Muito bem. E aí isso já vai convergir para uma coisa. Que coisa? Eu falei e volto a falar. A apótema sempre representa o raio da circunferência inscrita. Então, meus amigos, se eu colocar aqui ó, uma circunferência inscrita no hexágono regular, o raio dela ó, vai ser o próprio apótema, que vai ser, então, no caso, L raiz de 3 sobre 2. Agora, quando a circunferência estiver circunscrita ao hexágono regular, aí qual a relação que haverá do raio com o hexágono? Galera, olha para isso aqui um instante. Ó. Isso aqui ó, em azul não é o raio? Isso aqui ó, em azul não é o raio? É, né? Aí, como esse triângulo aqui é equilátero, ó, vai ter os três lados iguais. Então, é raio, raio e raio. Ó. Então, acaba que o lado do hexágono vai ser igual ao raio da circunferência. Pronto, aqui. Ó. Então, quando a circunferência estiver circunscrita ao hexágono regular, o raio é o próprio lado do hexágono. Acabou a história. Esse, então, é o mapa mental sobre o hexágono regular. E, em cima disso, vamos matar comigo essa questãozinha aqui. Ó. Vamos lá. Eu quero saber o raio da circunferência inscrita no hexágono regular, sabendo que a área do hexágono é 36 raiz de 3. Aqui a raiz ficou um pouco afetadinha aqui, ó, é raiz de 3. Pronto, agora sim. Gente, primeiro, né, vamos desenhar a figura corretamente. É a circunferência que está inscrita. Não é o hexágono que está inscrito, é a circunferência que está inscrita. Então, ela faz papel, ó, desse caso aqui vermelho, né, ó. Repara, ficaria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Bom, o que ele quer, gente, é o raio da circunferência. O que ele quer é esse raio errinho aqui, ó. E como você acabou de ver, esse raio errinho é lado raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque faz papel de uma altura de um triângulo equilátero. Agora, como é que eu vou achar esse lado L? Bom, eu tenho informação da área do hexágono. Gente, se eu tenho área do hexágono, o lado L se entrega por si só, né? É uma relação de dependência. Se eu dou o lado, tu acha a área. Se eu dou a área, tu acha o lado. Então, traz para cá. Vamos lá, ó. A área do hexágono regular, aqui, ó, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e isso é igual a 36 raiz de 3. Ó, raiz de 3 de lá com a de cá, ó, eu vou cortar. Pronto, já cortei, beleza? Agora eu faço o seguinte, ó. 4 vezes 36, que vai dar 144, e depois eu vou dividir por 6. Faz por parte para não errar, tá? Aqui eu já fiz direto para ganhar tempo. Isso vai dar, ó, 24 igual ao lado ao quadrado. Se o lado ao quadrado é 24, é porque o lado vai ser o quê? Vai ser a raiz de 24. A raiz de 24 você pode fatorar, ó, e perceber que ela é 2 raiz de 6. Pronto. E aí, se o lado vale 2 raiz de 6, eu consigo calcular agora o apótema. Ah, pessoal, mas eu vou ter que decorar essa fórmula? Já falei que não. Tu pode chegar aqui ó, e explorar Pitágoras num triângulo retângulo. Então, não tem mais argumento para você falar que é muita fórmula para decorar. Dá para viver sem. É só explorar triângulos retângulos. Ó. Se eu tenho o lado, eu consigo achar o apótema por Pitágoras. Aí, lógico, isso aqui está aqui para que você ganhe tempo, né? Substituindo o lado por 2 raiz de 6, ó, você mata a questão. Pronto. Então, vai ficar 2 raiz de 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Ó, 2 com 2 vai morrer, vai ficar raiz de 18, que fatorandinho vai ficar 3 raiz de 2. Então, esse é o raio da circunferência inscrita naquele hexágono. Ok, meus amigos? Bom, eu vou deixar agora para ti aqui no quadro, tá? Um mapa mental de tudo que você viu nessa aula de hoje. Então, tudo que você viu está aqui, ó. Ó, resumidinho num só quadro. Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Essas figuras, elas caem na geometria plana? Lógico que sim. Mas talvez elas caem muito mais aplicadas à geometria espacial. Futuramente, quando for falar de prismas, principalmente de pirâmides, de tetraedros, tal, enfim, isso aqui é necessário. Ok, meus amigos? Com isso, nós encerramos mais uma aulinha de geometria espacial. Ok? Qualquer dúvida, entra lá em contato pelo contato @ricardinhomatematicax.com.br. De novo, contato @ricardinhomatematicax.com.br. Valeu, meus amigos, a todos. Boa semana, bons estudos e até a próxima!